Gravando. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 19 de julho de 2024, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tavares, doutor João Silag, doutor Flávio Arantes e representante fiscal, doutor Antônio Tortello, que nos brinda com retorno de férias. Muito obrigada, doutor. Registro também a presença dos advogados para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, doutora Gabriela Periciotti, doutor Rodrigo Minhoto, doutor Nakli Safar e doutor Pedro Colarossi. Desculpe, doutor, deu uma engasgada aqui, mas acho que no final acertei. Vamos lá. Então, iniciando pelo processo 41.39.835, Smiths Brasil, processo de relatoria do Dr. Silag. É um recurso misto, está presente o advogado Dr. Rodrigo para acompanhamento da sustentação oral. Dr. Silag, com a palavra. Obrigado, bom dia a todos. Trata-se de um recurso misto, diante de decisão de primeira instância que julgou o auto parcialmente procedente, cancelando o item 3 e mantendo os itens 1 e 7. Havia sido certificado pela Diretoria de Arrecadação da Secretaria da Fazenda a quitação dos débitos mediante pagamento dos itens 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do auto de infração, permanecendo, portanto, em julgamento os itens 1, 3 e 7. Só rapidamente, com relação ao andamento processual, após a interposição do primeiro recurso ordinário, foi apresentado pelo contribuinte um laudo técnico, parecer técnico elaborado pelo IPT. Posteriormente, em julgamento pela terceira Câmara Julgadora, foi anulada a decisão de primeira instância, entendendo que havia uma contrariedade na decisão de primeira instância relativamente ao item 3. Então, foi anulada a decisão de primeira instância, houve nova decisão, as partes se manifestaram. O processo retornou para julgamento, dessa vez pela quarta Câmara Julgadora, que também decidiu por anular a decisão de primeira instância para que fosse apreciado o laudo técnico do IPT. O laudo foi... Desculpa, então a decisão foi anulada e a julgador de primeira instância converteu o julgamento em diligência para que o parecer técnico fosse devidamente apreciado pela fiscalização, o que aconteceu. As partes se manifestaram, foram apresentados novos recursos e o auto retorna, portanto, para julgamento. Esse é o relatório. Obrigado. Obrigada, doutor Silag. O doutor Rodrigo, acho que não vai fazer sustentação? Não, apenas para acompanhamento mesmo. Tá certo. Muito obrigada, então, doutor Rodrigo. Então, doutor Silag. Bom, eu inicio pelo exame do recurso ordinário e eu observo que tem por objeto os itens 1 e 7 apenas, e observo que o contribuinte reconhece e confessa a infração relativa ao item 7, conforme ele declara no seu recurso ordinário, às folhas 3.000. Salienta-se que a recorrente não se insurge nem faz qualquer pedido específico com relação ao item 7. Portanto, considero procedente a acusação referente ao item 7. Com relação ao item 1, que trata da falta de pagamento do imposto em decorrência da emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo, ao longo do processo, a recorrente alega que teria utilizado a classificação NCM correta para os seus produtos, tendo, portanto, direito à redução da base de cálculo nos termos do convênio ICMS número 52 de 91, independentemente da nomenclatura utilizada nos documentos fiscais. Nas notas fiscais de sua emissão, a autuada classificou os produtos com os códigos NCM
8419, 8999 e 8419, 5021. Sendo que o código 8419, a raiz do código, aplica-se a aparelhos e dispositivos para tratamento, como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, retificação, esterilização, pasteurização, e outros, evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento. Entretanto, nota-se que a interessada comercializa sistemas de lubrificação, os quais independem da existência de arrefecimento ou aquecimento de fluidos. Os produtos da autuada não se tratam de fórmulas e similares, necessários para tratamento de matérias, por meio de operações que impliquem mudança de temperatura. Com relação ao laudo técnico, a despeito de ter sido apresentado extemporaneamente, após a interposição do recurso ordinário e em desobediência ao artigo 19 da Lei 13.457, este foi devidamente examinado pela fiscalização em atendimento à diligência determinada pela colenda 4ª Câmara Julgadora. Da leitura do parecer técnico elaborado pelo IPT, depreende-se que o mesmo não versa sobre sistemas de lubrificação, que são os produtos constantes das notas fiscais, as folhas 49 a 73. Nesse sentido, observo o título do parecer técnico do IPT e eu digo que acrescento que não só o título, mas todo o teor do laudo fala sobre, assim como o seu título, sobre sistemas de condicionamento e de arrefecimento do fluido lubrificante de selos mecânicos de vedação. O laudo trata, na verdade, de condicionadores e resfriadores do fluido lubrificante de selos mecânicos e unidades de arrefecimento do fluido lubrificante de selos mecânicos de vedação. Por outro lado, tem-se que o convênio ICMS 52 de 91, utilizado pela recorrente como fundamento legal para a aplicação da redução da base de cálculo, identifica na sua cláusula primeira do anexo 1 as máquinas, aparelhos e equipamentos industriais que fazem jus ao benefício fiscal, que são trocadores de calor tubulares metálicos, NCM 84, 19, 50, 21, e outros aparelhos e dispositivos para tratamento de matérias por meio de mudança de temperatura, no NCM 84, 19, 89, 99. Está claro que as mercadorias relacionadas nas notas fiscais de folhas 49 a 73 cuidam-se de sistemas de lubrificação, não se confundindo com os trocadores de calor tubulares metálicos, de que trata o convênio ICMS 52. Esse convênio trata da concessão da redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas. Por sua vez, a decisão normativa CAT número 3 de 2013 prescreve a necessária coincidência da descrição e da classificação no Código NBM para máquinas, aparelhos, equipamentos e implementos industriais ou agrícolas. Como é disso, em se tratando da redução de base de cálculo, a qual consiste numa isenção parcial do imposto, a legislação tributária deve ser interpretada literalmente nos termos do artigo 111 do CTN. Destaca-se que o laudo técnico não logrou desconstituir a infração, não tendo o condão de suplantar a legislação. Assim, eu entendo procedente a acusação referente ao item 1. E, ainda examinando as questões trazidas em recurso ordinário, eu deixo de acolher o pedido de redução ou relevação das penalidades aplicadas aos itens 1 e 3, em razão de as respectivas infrações implicarem falta de pagamento do imposto, que é a hipótese vedada para a concessão desse benefício nos termos do artigo 527-A do Regulamento do ICMS. Também entendo que não há que se falar em confiscatoriedade da penalidade aplicada, uma vez que esta foi aplicada em sintonia com a infração verificada pelo fisco, e também não cabe a este órgão julgador questionar a legislação nos termos do artigo 28 da Lei 13457. Portanto, conheço e nego o provimento ao recurso ordinário. Com relação ao recurso de ofício, o item 3 trata de creditamento indevido do imposto referente ao ICMS destacado nas notas fiscais de sua própria emissão e lançadas em seu livro Registro de Entradas para acobertar supostas operações de devolução de mercadorias. As saídas de mercadorias são admitidas pela própria autuada em sua defesa, as folhas 2.481, ao alegar que a infração decorreu da recusa no recebimento das mercadorias nos estabelecimentos de terceiros.
A recorrida foi notificada a justificar a emissão das notas fiscais relacionadas no demonstrativo 7, de folhas 39, emitidos para supostamente acobertar operações de devolução de mercadorias. A notificação observava que, caso as notas fiscais tivessem sido emitidas para acobertar o recebimento em retorno de mercadorias que não houvessem sido entregues ao destinatário, deveriam ser apresentados os respectivos DANFs com a recusa do recebimento, conforme determina o parágrafo único do artigo 453 do Regulamento do ICMS. Conforme o relatório circunstanciado, a documentação apresentada pela autuada, as folhas 276 a 628, não contempla as respectivas recusas para as notas fiscais eletrônicas objeto do item 3. E, não obstante, a recorrida admite, no item 40 de sua defesa, as folhas 2.480, não ter ocorrido a recusa por parte de seus clientes relativamente às referidas operações. Conforme o artigo 453 do regulamento, o transporte da mercadoria em operação de retorno ao estabelecimento remetente, por qualquer motivo não entregue ao destinatário, será acompanhado pelo próprio documento fiscal emitido pelo remetente, o qual deverá conter indicação no verso efetuada pelo destinatário ou pelo transportador do motivo de não ter sido entregue a mercadoria. E entendo que não tem razão o julgador tributário ao afastar a acusação do item 3 sob o fundamento que não mais existiria a primeira via da nota fiscal, nem a via presa ao bloco, porque nos termos do artigo 124, inciso 23 do regulamento, o contribuinte deve emitir o documento auxiliar, o DANF, o qual, conforme disposto no artigo 14 da Portaria CAT 162 de 2008, deve acompanhar a mercadoria no seu transporte. Assim, tendo também procedente a acusação indicada no item 3. Concluindo, conheço o recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo os itens 1 e 7 remanescentes da lide, e conheço do recurso de ofício e concedo-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e restabelecer integralmente o item 3. É como voto. Doutor Silag, parabenizo pela análise, pelo voto. Eu estou olhando aqui alguns pontos, mas antes de qualquer manifestação, antes de passar a palavra para os colegas, representação. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria primeiro de parabenizar o senhor relator, doutor Silag, e não tenho nada a acrescentar ao minucioso voto que foi apresentado. Obrigada. Bom, palavra aberta, doutora Marilena e doutor Flávio. Foi um erro mesmo, né? Não tem... Lendo aqui o voto do doutor, vem do processo, a princípio eu acho que não tenho que alterar, mas eu vou esperar a discussão da doutora e do doutor Flávio aqui, porque eu acho que é uma questão fática, né? Não tem... Exatamente, doutor. Bom, bom dia a todos. Eu concordo aí com... Bom, primeiro, parabenizo o doutor João Carlos pelo voto, e queria dizer que concordo com a decisão aí no tocante à classificação fiscal, e a única dúvida que eu tenho é com relação ao item 7, que é noticiado um pagamento, mas não é apresentado nenhum comprovante, se seria o caso de conhecer o recurso em relação ao item 7, porque ele fala que foi feito um pagamento, mas eu pelo menos não localizei nenhum comprovante de pagamento em relação ao item 7 no auto. Geralmente, quando paga, está extinto, aí não conhece, né? Em relação ao item, ele está sendo mantido. Então, se me permite, Sim. Então, eu concordo, doutor, 100%, doutor Flávio, por isso mesmo que eu conheci do recurso com relação ao item 7 e considero que a recorrente deixou de recorrer dessa parte, ainda que, eventualmente, ela não tenha pago. Mas ela expressamente deixou de recorrer. Então, não consta nada, né, no recurso.
Não consta. Mas como ela confessou, digamos, a acusação e o pagamento, então quer dizer, conhecido do apelo nessa parte e entendo procedente, mantive a acusação. Se ela não tiver pago, vai ser cobrada depois na execução cobrança dos débitos. Eu acho que se não tem prova e nem está certificado nos autos, não tem outra solução. Manter, conhecer, manter, e se eventualmente tiver pago, lá na cobrança. Exato. Porque seria não conhecido se tivesse reconhecido, né, o pagamento certificado, mas não foi. E eu estava olhando no recurso, não fala nada mesmo. Não tem a prova do pagamento. Não, né? Ele exatamente. só avisa que estaria pagando e deixando de recorrer. Exato. Também sem ter uma prova também, não seria o caso de mandar para certificar o pagamento, né? Porque a gente não tem comprovante de pagamento, né? Eu acho que encaminharia se tivesse feito a prova, né? Para certificar no núcleo, né? Bom. Diferente aí. Bom, então, penso que os debates estão encerrados, né? Não havendo outros aqui, eu também acompanho integralmente o voto do doutor Silag. Então, vamos lá. Quórum. Votação. Muito bem. Então, doutor Rodrigo, o processo 41.39.835, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício conhecido e provido. Esse é o resultado. Então. Agradeço. Bom dia aí. Boa sessão. Muito obrigada, viu? Bom dia para o senhor também. Vamos lá. Então, o próximo processo, 41.44.013, Companhia Brasileira de Distribuição, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário, está presente a doutora Gabriela para a realização de sustentação oral. Então, se o doutor Silag puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para a doutora Gabriela. Obrigado. Esse é um recurso ordinário, diante de decisão que julgou o auto de infração procedente. A acusação é de falta de pagamento do ICMS-ST, em valor declarado na GIA, cujo recolhimento deveria ter sido efetuado conforme o regime especial que havia sido concedido ao contribuinte, e, porém, o contribuinte deixou de efetuar o recolhimento do imposto, embora notificado a recolher o valor devido, em virtude do indeferimento de seu pedido de ressarcimento do imposto. Ainda notificada da decisão de primeira instância, a autuada interpôs recurso ordinário, postulando a nulidade da decisão singular e do próprio auto de infração pela falta de análise dos fundamentos apresentados e da prova documental acostada. Bom, aí há outros pedidos os quais eu vou me referir posteriormente no meu voto. Então, é isso. Obrigado. Muito obrigada, doutor Silag. Doutora Gabriela, com a palavra, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Gostaria que a pessoa da doutor presidente desejar uma excelente manhã e um excelente final de semana a todos. Prometo ser breve. O caso em tela se refere em operações em que a recorrente ela promove a saída interestadual de mercadoria que está
sujeito à substituição tributária, e o fato gerador de CMS não ocorreu como esperado, ele deu uma saída interestadual dessa mercadoria. E aí, nessas hipóteses, a legislação paulista ela permite o ressarcimento de CMS-ST, e a recorrente tem um regime especial firmado com o Estado de São Paulo, onde ela pode utilizar esse crédito de ressarcimento de CMS-ST para o pagamento do tributo antecipado previsto no 426A do Regulamento CMS do Estado de São Paulo. Nesse contexto, a autoridade autuante ela formulou uma acusação fiscal de que a recorrente teria supostamente cometido uma infração relativa à falta de pagamento de CMS-ST pelo 426A, por meio desse lançamento, né, do ressarcimento de CMS-ST no Campus 57. Então, assim, a autoridade autuante, ela não diz sobre, ela o tempo todo reconhece o direito a esse ressarcimento de CMS-ST e o pagamento antecipado pelo 426A por força do regime. No entanto, ela entende que os arquivos, né, que deram embasamento a esse pedido de ressarcimento de CMS-ST não dava o crédito a que a recorrente faz jus. No entanto, esses arquivos, né, que são anexados ao pedido de ressarcimento, que a recorrente apresenta mensalmente para cada uma das suas filiais, que é o arquivo modelo 1, que é o resumo da apuração do imposto a ser ressarcido, e o modelo 3, que é o controle de estoque da recorrente, até para demonstrar essa saída interestadual também. Os arquivos que foram anexados a esse pedido de ressarcimento, ele foi analisado pela Fazenda Estadual, e a partir daí ele pode verificar se esse crédito realmente é válido ou não. Só que esses arquivos aqui dessa autuação, eles não foram analisados o período de origem do crédito, né? O período de origem do crédito aqui é dezembro de 2016 e o crédito agia, né, é de janeiro de 2017. Então, o crédito de dezembro de 2016 foi lançado na GIA de 2017, janeiro de 2017, para pagar o ICMS antecipado de janeiro. No entanto, ao invés de analisar esses arquivos de dezembro de 2016, a autoridade da Fazenda do Estado de São Paulo analisou os arquivos de janeiro de 2016. Então, isso mostra, de primeira, um vício insanável dessa autuação. Além disso, além da nulidade que é patente, tendo em vista que os arquivos analisados sequer são daqui do período em que a recorrente faz jus, há também um viés aqui da nossa defesa sobre o tema 456A do STF, onde ficou decidido que a antecipação sem substituição tributária do pagamento de ICMS para um momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. Isso porque o 426A, norma infralegal, prevê o pagamento do ICMS antecipado na entrada do Estado de São Paulo. E a lei do Estado de São Paulo, a lei de ICMS, prevê na entrada do estabelecimento. Então, de acordo com o que decidido no tema 456A, a norma infralegal ela não pode prever um fato gerador diferente do que está na lei em sentido estrito. Então, por causa disso, até sabendo que teria talvez dificuldades aqui de fazer num tribunal administrativo com que esse julgamento do tema STF fosse aplicado, a recorrente, ela ajuizou um mandado de segurança, antes aqui, inclusive, dessa autuação, e ele foi julgado procedente para que a recorrente não fosse submetida ao 426A, justamente por ter um fato gerador previsto que está somente na norma infralegal e em desacordo com a legislação paulista. Esse mandado de segurança, ajuizado antes aqui da autuação, ele foi julgado de forma favorável e teve o trânsito em julgado em outubro de 2021, 3 meses depois aqui dessa autuação. Então, essa autuação ela não pode subsistir, seja porque é nula, seja porque vai contra, né, o tema 456 do STF, seja porque há um trânsito em julgado favorável de forma específica para a recorrente, para que ela não se submeta ao recolhimento pelo 426A. Juntamos em memoriais e juntamos também no nosso recurso ordinário diversos julgados aqui do TIT,
nesse sentido, no sentido de cancelar a auto de infração. Estamos obtendo sucesso, né, na fase judicial também, seja porque demonstramos que o crédito é válido numa perícia, seja porque pelo viés de que não deve ser submetido ao 426A. Então, só queria chamar a atenção para esses pontos, agradeço a oportunidade de poder falar aqui mais uma vez. Muito obrigada, doutora Gabriela. Cumprimento pela sustentação oral e devolvo a palavra para o doutor Silag. Obrigado, também cumprimento pela sustentação oral, doutora Gabriela. Passo a apresentar o meu voto. Inicialmente, com relação às questões preliminares, com relação à comunicação de crime contra a ordem tributária ao Ministério Público, observo que, de acordo com a portaria CAT 5 de 2001, dispõe sobre o encaminhamento de representação fiscal para fins penais. O seu artigo 1º prevê que o agente fiscal de rendas, no desempenho de sua atividade, sempre que lavrar auto de infração, resultante de ato do contribuinte que tenha implicado redução ou supressão do tributo, providenciará cópia autenticada da primeira via, juntamente com cópia da última DECA relativa ao contribuinte envolvido, para encaminhamento ao Ministério Público. No entanto, a condução das investigações e a eventual apresentação da denúncia são de competência do Ministério Público. Saliento que a Lei Complementar Estadual número 970 de 2005 acrescentou o inciso 9 no artigo 5º da Lei Estadual 939 de 2003, que garante ao contribuinte o não encaminhamento ao Ministério Público, por parte da administração tributária, de representação para fins penais relativas aos crimes contra a ordem tributária, enquanto não proferida a decisão final na esfera administrativa, sobre a exigência do crédito tributário correspondente. Portanto, os fatos que constituem este auto de infração poderão não ser comunicados ao Ministério Público. Entendo não se verificar também a nulidade do auto de infração, uma vez que esta se encontra plenamente caracterizada e apresentando todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN. Também não vislumbro a alegada nulidade da decisão de primeira instância, que demonstrou ter examinado o conjunto probatório e apreciado as questões trazidas em defesa e apresentando fundamentação adequada. Portanto, entendo não caber a nulidade da alegada da decisão singular. Também não acolho o pedido de conversão do julgamento em diligência, uma vez que o órgão de julgamento pode promover a diligência, se assim entender necessário, para esclarecimento de matéria de fato, conforme o artigo 25, parágrafo 1º da Lei 13.457. O contribuinte, por sua vez, poderá apresentar argumentos e provas ao longo do contencioso administrativo até a apresentação de defesa. Assim, a autora já teve todas as oportunidades de produzir as provas que desejasse até o momento da defesa. E, de qualquer forma, o pedido de ressarcimento já foi devidamente analisado e deferido pela autoridade competente. Passo a examinar as questões de mérito. Conforme o relatório circunstanciado, o presente auto foi lavrado em decorrência de irregularidades apuradas nos lançamentos na escrita fiscal do contribuinte, que resultaram na falta de pagamento do imposto. A autora é beneficiária de regime especial, concedido por meio do processo tal, para recolhimento do imposto devido por antecipação nas entradas interestaduais, conforme prevê o artigo 426-A do regulamento, em momento posterior à entrada da mercadoria no território paulista, podendo compensá-lo com créditos gerados pelo ressarcimento, na hipótese indicada no artigo 269, inciso 4 do regulamento. E o regime especial, em seu artigo 1º, parágrafo 6º, determina que os créditos a título de ressarcimento devam ser apurados na forma da portaria CAT 17 de 99. O regime especial condiciona a compensação com créditos gerados pelo ressarcimento à apresentação de pedido por escrito, juntamente com os demais documentos especificados pelo regime especial e pela portaria CAT 1799, no posto fiscal de jurisdição de estabelecimento. O presente auto tem origem no pedido de compensação relativo ao mês de janeiro de 2017. A autuada lançou o valor do ICMS devido por antecipação
previsto no artigo 426-A como débito na GST, referente ao período de janeiro de 2017. E, em seguida, lançou um valor de crédito na mesma GST que corresponderia ao ressarcimento a que teria direito, o qual deveria ser calculado conforme disposto na portaria CAT 17. O resultado de ambos os lançamentos foi a compensação do valor devido do imposto, gerando um saldo nulo de ICMS-ST a pagar. Em princípio, tais procedimentos foram realizados conforme estabelecido pelo regime especial concedido ao contribuinte. Entretanto, em decorrência de verificações efetuadas no processo do pedido, o fisco apurou irregularidades nos procedimentos adotados, o que resultou no indeferimento do pedido de ressarcimento de imposto da autuada e, consequentemente, na impossibilidade da respectiva compensação e dos respectivos lançamentos a crédito em seus livros fiscais e nas GIAs. A recorrente foi, então, notificada do indeferimento de seu pedido e a providenciar o recolhimento do imposto devido, conforme disposto no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, alínea A do regime especial, referente ao valor do ICMS devido por antecipação, conforme o artigo 426-A do regulamento. A autuada deixou de recolher o referido valor até a data prevista, por ter procedido à compensação indevida em sua escrita fiscal. O indeferimento do pedido de compensação foi mantido após a interposição de recurso pela interessada. Decorrido o prazo regulamentar sem o devido recolhimento, foi lavrado o presente auto de infração para a cobrança do imposto devido e não pago. A recorrente alega ter realizado o procedimento de compensação em atendimento aos requisitos do regime especial e da portaria CAT 17, insurgindo-se contra o indeferimento do seu pedido de ressarcimento, que teria sido ocasionado por uma análise muito limitada da origem e da legitimidade do crédito solicitado. Entendo não procederem às alegações da recorrente, conforme examino a seguir. Destaca-se que as alegações da autuada, diante do indeferimento do pedido de compensação com crédito de ICMS-ST, não podem ser apreciadas pelo órgão de julgamento, conforme dispõe o artigo 93 da Lei 13.457, que fala que não se encontram entre as competências das delegacias tributárias de julgamento e nem desse tribunal questões relativas a pedidos de compensação ou de restituição de tributos. A legislação faz uma distinção entre o direito ao ressarcimento, disposto nos artigos 65, 269 e 270 do regulamento do ICMS, e o direito à compensação do imposto devido por antecipação, nos termos do artigo 426-A do regulamento. Este último é atribuído pelo regime especial, condicionado às suas regras e também às disposições da portaria CAT 17. No presente caso, a autuada encontrava-se vinculada ao regime especial, que lhe foi concedido, devendo observar estritamente os requisitos deste, ao efetuar a compensação do ICMS. Em obediência ao artigo 6º do regime especial, a recorrente somente poderia compensar o imposto devido com o imposto ressarcido relativos ao mesmo período de apuração. Tal requisito tem a finalidade de viabilizar a fiscalização periódica dos processos, coibindo a falta de pagamento do imposto. Assim, a utilização do ressarcimento do imposto retido para compensação com o imposto devido, conforme o artigo 426-A, condiciona-se à apresentação do demonstrativo do imposto a ser ressarcido até o dia 15 do mês seguinte, conforme exige o artigo 6º do regime especial que foi concedido à recorrente. O fisco apurou inconsistências que demonstram que os arquivos e os cálculos realizados pela autuada estão em desacordo com as normas pertinentes que essa deveria cumprir, uma vez que o período das operações pertinentes aos valores de ressarcimento utilizados não se referem ao período de compensação. E, ademais, a recorrente também não adotou a metodologia prescrita na legislação para o processo de apuração e ressarcimento do imposto retido. O auditor fiscal já havia esclarecido sobre a impossibilidade de se utilizar da metodologia prevista no regime especial para o aproveitamento de créditos gerados em períodos pretéritos. Portanto, o pedido para compensação submetido pela autuada foi indeferido devido ao descumprimento do determinado no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2 do regime especial. Constatou-se ainda que os controles apresentados contêm irregularidades nos registros das operações, além de erros nos cálculos dos valores de base de cálculo da retenção e dos valores de confronto, resultando em um cálculo de montante de imposto ressarcido sem correspondência com a realidade. Assim, não foram adimplidos os requisitos exigidos pela portaria CAT 17 de 99 e pelo regime especial.
E entendo também não caber razão à recorrente quando alega que o fisco teria tomado por base apenas uma amostra para alcançar suas conclusões, deixando de analisar efetivamente o pedido de ressarcimento. O fisco constatou irregularidades em todos os itens objeto da análise, demonstrando a existência de inconsistências em 100% da amostra, restando comprovado que a autuada não cumprira os critérios mínimos estabelecidos pela Portaria CART 17 e pelo regime especial. Esta alegação foi apreciada e rechaçada tanto pela análise do pedido que concluiu pelo seu indeferimento, quanto pela manifestação fiscal apresentada após a impugnação. Ressalta-se que a própria recorrente foi incapaz de trazer aos autos a análise de sequer uma mercadoria para a qual os valores de créditos a serem ressarcidos teriam sido corretamente lançados. A despeito de ter alegado em atendimento à notificação, as folhas 239 e 240, e na análise de determinado produto não teria verificado inconsistências, a interessada absteve-se de identificar o produto e tampouco apresentou os cálculos que demonstrariam a correção dos valores lançados. O auditor fiscal examinou os documentos submetidos pela autuada, juntamente com o referido pedido. Em sua manifestação, as folhas tais, o auditor fiscal destacou que a recorrente apresentara apenas o relatório modelo 1, referente a dezembro de 2016. De qualquer forma, na manifestação fiscal foi demonstrado que todo o valor solicitado no período teria sido utilizado pela contribuinte, não restando valor remanescente neste mês, de acordo com o histórico de utilização apresentado pela própria autuada. A recorrente infringiu a legislação ao utilizar indevidamente a metodologia prevista no regime especial para o aproveitamento de créditos gerados em períodos pretéritos, observando-se que tal procedimento não encontra fundamentação na legislação de regência nem no regime especial, conforme já salientado na manifestação fiscal. Também não merece melhor sorte a alegação de que o auto de infração deveria ser cancelado diante da decisão obtida no mandado de segurança número tal, que consideraria ilegal a cobrança do imposto por infração ao artigo 426-A do regulamento. Em atendimento à diligência promovida pela representação fiscal, a Procuradoria-Geral do Estado, com relação à aplicação do mandado de segurança ao presente auto, manifestou-se nos seguintes termos. Eu trago 2 parágrafos da manifestação da PGE, que, em síntese, fala que esse mandado de segurança não se aplica ao presente auto de infração, ou seja, não se aplica ao período em que ocorreram os fatos geradores compreendidos no presente auto de infração. Portanto, entendo que a infração encontra-se plenamente comprovada. E acolho apenas o pedido da autuada com relação à redução dos juros de mora, a taxa Selic, nos termos da súmula número 10, revisada desse tribunal. E também não cabe a alegação de atualização indevida do valor da base de cálculo das multas, matéria que já se encontra pacificada conforme a súmula número 13 desse tribunal. Assim, conheço do recurso ordinário e concedo-lhe parcial provimento apenas para fixar os juros de mora, a taxa Selic, nos termos da súmula número 10 desse tribunal. Esse é o meu voto. Doutor Silag, novamente parabenizo pelo voto, pela análise. Esses processos sempre trazem muita informação, muitos documentos, muitas teses. Representação? Obrigado, senhora presidente. Me parece correta a análise feita pelo doutor Silag, relator do processo. Há uma porque, efetivamente, aquele mandado de segurança citado não alcança os fatos geradores objetos deste auto de infração. Há 2 porque o artigo 426-A, embora realmente muito semelhante ao artigo declarado inconstitucional na legislação do Rio Grande do Sul, no caso do Estado de São Paulo, encontra fundamento na lei, conforme o artigo 60, inciso 1, da Lei 6374 de 89. E, portanto,
está fundamentada em lei essa exigência que consta também no decreto. E, finalmente, me parece que o fato de a autuada não ter observado as condições estabelecidas tanto no regime especial quanto na 1799, afasta por inteiro qualquer possibilidade de aceitar a compensação proposta pela autuada. Me parece que, inclusive, há erros de cálculo na solicitação feita que não foram esclarecidos no decorrer do processo. Então, por todos esses motivos, eu acho que está correta a conclusão apresentada pelo Dr. Silage. Muito obrigada a representação. Doutora Maria Helena e doutor Flávio. Então, eu estava olhando o processo aqui, me chamou a atenção a sustentação oral da patrona em relação ao regime especial. O voto do doutor João está preciso, analisou todos os pontos, mas se a presidente autorizar e o relator não achar ruim, eu gostaria de pedir vista, só para análise do ponto relativo ao regime especial que a patrona enfatizou na sustentação oral. Perfeito. Claro. Doutor Flávio, aguarda o retorno. Bom, eu cumprimento aí a doutora Gabriela pela sustentação oral, doutor João Carlos pelo voto. Eu já votei em alguns desses processos aí do Pão de Açúcar, e nos processos que eu votei, especificamente em relação ao 426A, eu até hoje sempre mantive as autuações aí. Todavia, estudando a matéria aí, o que eu tenho observado é que é uma daquelas situações lá onde o Tite tem um posicionamento e o Poder Judiciário parece que já se decidiu em relação a um posicionamento adverso, inclusive no voto, no, no acórdão citado aí no recurso ordinário, é um voto onde estavam eu e a doutora Maria Helena na sexta Câmara, lá um voto do doutor Juliano em vista de um processo Exatamente. do doutor Odilo, né? E na ocasião ali, a doutora Maria Helena acompanhou o doutor Juliano e eu acompanhei o doutor Odilo. E nesse caso específico aí, não se trata de declaração de lei inconstitucional, né? Uma questão de decreto. E eu não sei qual que vai ser o posicionamento da doutora Maria Helena em relação a essa matéria, mas é um daqueles casos onde nós temos decidido aí de forma totalmente diversa do Poder Judiciário, e eu estou tendente aí a mudar meu posicionamento em relação a essa matéria. Era só Exatamente. essas considerações aí. Inclusive, exatamente como bem apontado pelo Dr. Flávio, eu já me manifestei em outro processo, então eu quero efetivamente analisar para ver se é a mesma coisa, se é coisa diferente, para até não ter uma posição divergente, né? Doutor Flávio quer pedir vista também? Quer levar em vista para analisar melhor? Eu posso tirar, sim. Talvez até seja melhor assim, com processo em mãos, né? Com processo em vista, com processo eletrônico em mãos é ótimo. Com processo podendo acessar o processo fica melhor, né? Então, concedido doutora Maria Helena e doutor Flávio. Bom, doutora Gabriela, o processo sai em vista com a doutora Maria Helena e o doutor Flávio. Numa sessão futura que esse processo voltar a retornar para julgamento, a doutora já sabe como fazer para acompanhar, caso seja de seu interesse, tá bem? Perfeito, muito obrigada a todos. Obrigada, doutora. Então vamos lá encerrar. Julgamento. Sim? Encerrou.
Agora o próximo processo é o 41.44.392, Fini Comercializadora. O processo de minha relatoria é um recurso misto. Está presente o doutor Pedro? Peraí, deixa eu ver aqui, que agora eu já perdi aqui. Doutor Pedro. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor Pedro, tudo bem? Tudo Deixa eu bom? ver se eu acerto agora. Doutor Pedro Colarossi. Pronto, não errei mais. Perfeito. Doutor Pedro, eu vou fazer só uma breve apresentação do caso aqui, e depois eu abro a palavra para o senhor, tá bem? Tá bom. Então, aqui remanescem em discussão 3 itens. O item 3, 7 e 8, os demais foram pagos e está certificado nos autos. Então, item 3 é crédito indevido relativos à aquisição de mercadorias acompanhadas de documentação inábil. O item 7 deixou de pagar o imposto apurado por meio de levantamento fiscal, que está aqui nos demonstrativos 1 e 2. E o item 8 recebeu mercadorias sem documentação fiscal, apurado também por meio de levantamento fiscal, que implicaram na omissão de imposto, de pagamento de imposto. Esse processo ele já teve aqui foram juntados inúmeros documentos, tanto pelo fisco quanto pelo contribuinte. Inclusive tem um laudo aqui de auditores que foi juntado pela autuada. Foram promovidas aqui algumas diligências para manifestação fiscal. E, por final, houve aqui uma decisão de parcial procedência, contra a qual foi interposto o recurso de ofício e o recurso ordinário. Ainda posteriormente houve uma nova conversão de julgamento em diligência, promovido pela representação fiscal, e os recursos foram contrarrazoados. Bom, acho que é o que basta por enquanto, e eu passo a palavra para o doutor Pedro para fazer a sustentação oral. Bom dia, senhores jogadores da Câmara. Como bem relatado pela doutora Isabel, aqui a gente está falando de uma autuação para os períodos de 2016 e 2017, que tem como pano de fundo o levantamento fiscal. Um levantamento fiscal que é a recomposição do estoque do contribuinte, que é levado a cabo pelo fisco, e aqui com uma especificidade, também dentro desse levantamento fiscal que foi feito, que nada mais é que a análise do fisco do estoque do contribuinte, a gente tem a questão das notas fiscais inidôneas também, né? Dentro desse levantamento foram considerados que existiriam notas fiscais inidôneas. Então, das 8 infrações do auto de infração, a gente hoje tem em discussão a 3, a 7 e a 8, como bem relatado pela doutora Isabel. E o que a gente entende, que vai mostrar aqui na sustentação oral, reiterando aquilo que já está no recurso, é que, as notas fiscais inidôneas foram apresentados os documentos que mostravam que, à época dos fatos, não existia declaração de idoneidade do fornecedor, a comprovação documental de que as operações efetivamente ocorreram, e na linha da jurisprudência já pacificada sobre o tema, essa autuação, essa exigência, essa parcela da exigência deve ser cancelada. No que diz respeito aos itens 7 e 8, que aí a gente está dentro mesmo do levantamento fiscal, o que se pretende demonstrar, o que foi demonstrado ao longo do recurso ordinário, é o fato de que a fiscalização simplesmente olha de uma maneira superficial a composição do estoque do contribuinte e parte de premissas, presunções, para entender que houve o recebimento de mercadoria sem emissão de nota e a saída de mercadorias também sem o pagamento do imposto. Pois bem, primeiramente, a gente queria tratar da decadência, ainda que haja questão de crédito indevido. Aqui o que a gente está falando são de operações de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. A gente tem um auto de infração cuja ciência se deu em 1º de dezembro de 21, logo, não seriam passíveis de contestação nos termos do 150 as exigências anteriores a 10 de dezembro de 2021. A ciência da auto de infração foi em 10 de dezembro de 2021. O auto foi lavrado no dia 1º e a ciência no dia 10. Além disso, preliminarmente ainda,
se entende que a nulidade do auto de infração. Esse auto de infração não foi carregado sequer por um relatório circunstanciado. A fiscalização ela não explica por que ela entendeu a existência de diferenças. A decisão recorrida chega a reconhecer isso quando ela afirma, e se me permitam aqui a citação de um breve trecho da relação, há um relatório circunstanciado às folhas 4.324, mas verifica-se que formalmente, embora haja um relatório, materialmente não haja deveras um arrazoado explicativo das infrações, em que a acusação restaria esmiçoada e todo o teor argumentativo evidenciado. Está a decisão recorrida. Praticamente uma assunção de que não foi feita a explicação devida do porquê que se entendeu da ocorrência da exigência do imposto. Esses erros são evidenciados, como já relatado pela doutora Isabel, pelo laudo que foi apresentado pela Ernst Young, que faz uma computação de uma maneira mais apurada. E, em outras palavras, o que a gente entende aqui é que não há explicação da motivação arrecadatória. Não havendo motivação, os atos são nulos. Então, há esse pedido de preliminar de reconhecimento da nulidade. No mais, e voltando aqui, como já ressaltado, naquilo que restou mantida parcialmente a exigência do item 3, notas fiscais inidôneas, foi reiterado no recurso a apresentação dos documentos que atestam a realização da operação, e mais que isso, foi feito todo um histórico mostrando que a empresa Transfuc ela estava ativa, ela estava habilitada, a situação de não habilitada só foi alterada em 2018, em dezembro de 2018, ou seja, muito posteriormente à realização das operações. A idoneidade foi declarada retroativa em janeiro de 2020, e aí, com efeitos retroativos, pegando 5 anos para trás, chegou às autuações, mas a defesa e o recurso voluntário estão carreados com notas fiscais, DANF, conhecimento de transporte, o extrato de conferência da situação da empresa junto à junta comercial, documentos esses que comprovam a efetividade das operações, poderão ser, se mantida a autuação, que não se espera aqui, apresentados em juízo, e aí vai ser requerida a aplicação da jurisprudência. Pois bem, por fim, e aí a gente vai para os itens 7 e 8, e aí a gente vai exatamente para a questão do levantamento fiscal, e o que a gente observa no escritório é que esse tipo de autuação de levantamento fiscal, pedindo desculpas ao comportamento dos agentes fiscais, pelo entendimento nosso a respeito do comportamento fiscais, dos agentes fiscais, é de que não se entende a operação dos contribuintes, e a partir de uma primeira verificação de uma suposta diferença, se lavra a autuação. Com respeito e acatamento sempre demonstrado para o trabalho da fiscalização, mas me parece que há uma certa sanha, um pouco de pressa. Esse caso aqui fica mais evidenciado ainda, porque 165 produtos que a Fini produz, hoje a Fini foi adquirida pela Franciscanos, a gente está falando das balinhas que a gente vê em todo posto de gasolina, em toda loja, que a criançada adora. Para se ter uma ideia, 165 produtos que compuseram um auto de infração não fizeram parte da fiscalização. Ou seja, não chegou nem a se perguntar para a empresa, eu estou vendo uma diferença aqui a respeito de 165 produtos. Você pode me explicar? Não, isso não fez parte da autuação, inclusive é um dos temas que a gente traz no recurso, falando, olha, a exigência com base nessa diferença desses 105 produtos, sem que isso tenha sido contestado em fiscalização ou solicitado qualquer tipo de esclarecimento em fiscalização, é inconstitucional e ilegal. Mas não é só. O que a gente entende aqui é que, primeiro, foi utilizado indevidamente o levantamento fiscal e as presunções que são inerentes a essa modalidade de cálculo de estoque. Caso a fiscalização fosse com profundidade na documentação fiscal da recorrente, isso não teria sido, essas diferenças que foram encontradas, certamente não teriam sido encontradas. Não há base aqui para que seja utilizado o levantamento fiscal. O entendimento da fiscalização baseado em presunções, ele não pode prevalecer sobre toda a documentação fiscal que foi analisada por empresas de auditoria. E conforma
com base nos documentos que foram entregues à fiscalização, que eles eram suficientes para mostrar que existiam essas diferenças. A fiscalização prefere ela percorrer um caminho da presunção com uma cobrança de 29 milhões, baseado numa mera subtração e adição de períodos de estoque, e aí chega a diferença sem perguntar absolutamente nada, sem tentar se aprofundar, sem analisar os níveis de registro de entrada, saída e os motivos pelos quais aquela primeira diferença encontrada não foi, não está certa. E aqui a gente mostra claramente, até com um exemplo, e sempre acontece isso nesses casos de levantamento fiscal. O fisco, ora, considera uma caixa de dentaduras, balinhas de dentadura, aquela que a criança coloca como vampiro e fica com a bala na boca. Ora, considera unidade. Ele considera uma caixa entrando, ele considera uma unidade saindo, e é lógico que não vai bater. É lógico que isso não vai funcionar, e isso foi analisado pelo laudo da KPMG. E mais que isso, né? Além de ter sido analisado e já está suportado por um laudo, por uma empresa de auditoria, enfim, contratada pelo contribuinte, isso vai poder ser analisado por um perito em sede de perícia judicial, acaso a autuação seja mantida. E, muito provavelmente, essas diferenças serão substancialmente reduzidas, porque a gente está falando aqui de milhões de diferenças, uma empresa que tem atuação no Brasil inteiro, não é possível que essas diferenças de fato existam. Então, a gente está falando de um reconhecimento judicial, caso mantida aqui no âmbito administrativo a autuação, que vai gerar ônus para o fisco. A primeira questão que a gente queria colocar é essa, então, existe duplicidade, né? Existem análises de produtos em duplicidade, o que claramente se observa, porque ora se analisa a caixa, ora se analisa a unidade de produto. Existem os documentos, os produtos que não foram objeto da fiscalização, ou seja, sequer foi solicitado qualquer tipo de esclarecimento. E também existe, como de praxe, em todo procedimento de levantamento fiscal que a gente se depara, diferenças que o fisco considera que estão equivocadas no que diz respeito ao estoque inicial e ao estoque final de cada ano. Então, por essas razões, por aquilo que foi trazido no laudo, espleitei até, porque até o momento nas diligências, a gente teve a diligência para analisar a questão das notas fiscais inidôneas, mas fato é que não se debruçou efetivamente sobre a questão da metodologia do cálculo da fiscalização no levantamento fiscal, que é a maior parte da autuação. Então, esses são o resumo dos argumentos que a gente traz no nosso recurso ordinário, que entende que merece ser provido para que a decisão seja parcialmente reformada naquilo que se manteve a autuação. Existem os pedidos subsidiários de redução da multa abusiva, a multa corresponde a 52% da exigência, e muito da multa corresponde a isso, porque o levantamento fiscal traz a multa de 30% sobre o valor da operação, que faz com que fique um absurdo a exigência desse auto, em contrariedade aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e aquilo que também está sendo discutido pelo STF em sede de repercussão geral no recurso ordinário 736090. Pleiteia também a revisão do valor da multa sobre o valor atualizado do principal e a impossibilidade de incidência de juros sobre a multa. E, ao fim, pleiteia a manutenção da decisão recorrida naquilo que cancelou o item 3, dado que foram reconhecidas que as empresas, parte das empresas fornecedoras, não poderiam ser consideradas inidôneas. Se espera que aconteça também agora na análise do recurso ordinário naquilo das empresas que não foram, que permaneceram tendo sido consideradas inidôneas. Diante disso, senhores julgadores, pleiteia o reconhecimento do provimento do recurso ordinário por cancelamento da exigência. Subsidiariamente, pleiteia a conversão de julgamento em diligência para que sejam de fato analisadas as questões relativas ao levantamento fiscais e aos erros incorridos pela fiscalização, e a manutenção da decisão naquilo que cancelou o item 3 da autuação. Agradeço, estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento da Câmara. Doutor Pedro, parabenizo pela sustentação oral, foi muito esclarecedora. Esse processo, ele tem um ponto, eu vou fazer aqui tentar resumir o voto, doutor, depois quando for publicado, o senhor vai ter acesso à íntegra. E tem um ponto aqui desse processo que me chama a atenção. Bom, então, como já mencionado, seguimos aqui remanesce aqui em discussão os itens 3, 7 e 8.
A autuada ela faz uma série de alegações aqui, alega extinção parcial do crédito tributário atingido pela decadência e vício de motivação pela ausência de relatório circunstanciado. Então, eu inicio aqui falando dos itens 3, 7 e 8, afasto a decadência, em razão da súmula 9 e súmula 15 deste tribunal, aplico o artigo 173, o item 3 aqui, acusação de crédito indevido, e 7 e 8, falta de pagamento de imposto, e a do item 8, a infração é de recebimento de mercadorias sem documentação fiscal, sendo exigido imposto nesse item também. Então, razão pela qual aplico aqui o artigo 173. Quanto às alegações de vício de motivação pela ausência de relatório circunstanciado, a decisão recorrida ressalta que existe um documento relatório circunstanciado, fora tais, mas que não há um arrazoado explicativo das infrações fiscais em que a acusação restaria esmiuçada e todo o teor argumentativo evidenciado. E continuo, transcrevo aqui os itens 21, 22 da decisão recorrida. Sigo lá no item 17 do meu voto, entendo que é alegado vício de motivação pela ausência de relatório circunstanciado não deve ser acolhido. Isso, pois, conforme mencionado pela decisão recorrida, o referido documento foi apresentado, ainda que de forma objetiva. Além disso, por não se tratar de documento essencial para a lavratura do AIM, considerando que as infrações foram bem descritas, acompanhadas de documentos que possibilitaram a apresentação de defesa, permitindo, possibilitando de novo, permitindo a autuada contrapor o trabalho fiscal, entendo que a pretensão não deve ser atendida. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Eventual alegação de que não foram juntados documentos oferecidos ainda em fase de fiscalização merece provimento, pois a recorrente poderia ter apresentado aqui, no decorrer da instrução processual, os elementos de seu interesse para compor a sua defesa. No item 3, a autuada é acusada de crédito indevido com base em notas fiscais inidôneas. A recorrente alega que seus fornecedores eram regulares à época das operações e que os efeitos da declaração de inidoneidade das operações não poderiam retroagir. Apresentou documentos e argumentos para comprovar a legitimidade das operações e sua boa-fé. De acordo com o fisco, foram constatadas irregularidades dessas empresas, sendo as inscrições estaduais declaradas nulas. A jurisprudência desse tribunal tem entendimento que, uma vez apuradas as irregularidades dos contribuintes, a declaração de inidoneidade pode surtir efeitos em operações realizadas antes da data do referido ato administrativo, podendo a empresa atingida por tais efeitos comprovar a efetividade das operações, comprovando a sua boa-fé nos moldes da súmula 509. Nesse ponto, a decisão recorrida fundamentou seu convencimento acerca dos efeitos da declaração de inidoneidade. Eu trago aqui o item 28, 29 e 30, foi transcrito aqui no voto. E sigo lá no item 25. A recorrente alega que as mercadorias foram adquiridas em momento anterior, 2016 e 2017, a declaração de inidoneidade, oposição não realizada pelo fisco, e que a nulidade das inscrições estaduais ocorreu em 2018. A autuada apresentou defesa e documentos referentes à entrada das mercadorias, pagamentos, comprovantes de entrega de mercadorias, enfim, trouxe aqui uma série de documentos. A meu ver, a decisão recorrida analisou os documentos de modo tímido, mesmo sob o fundamento de que não foram apresentados em sua plenitude, palavras da decisão, os comprovantes de pagamento das operações. Dar como exemplo que a autuada, no item 44 da decisão, poderia comprovar a ocorrência das operações mediante demonstração do percurso desenvolvido pelos veículos que transportavam as mercadorias
através de comprovantes de pagamento de pedágios, de abastecimento de veículos, de refeições dos motoristas nos trajetos, enfim. Escapa, aí volto, escapa o que a jurisprudência desse tribunal tem entendido como razoável para demonstrar a efetividade das operações. Eventual ausência de pesquisa do Sintegra à época das operações é importante, mas não é imprescindível, seja pelos argumentos do próprio fisco, comuns em discussões dessa natureza, de que as informações ali constantes são de responsabilidade do contribuinte, resguardado o direito ao fisco de confirmar a regularidade das empresas posteriormente, seja pelo simples fato de que o referido documento, como consta dos extratos apresentados pelo contribuinte, exibiria indicação de apto. Não há insurgência quanto à regularidade da escrituração das referidas operações. Estamos aqui só falando do item 3. Como também não há qualquer acusação de dolo, fraude ou simulação. No entanto, há uma questão insuperável. As folhas 45 e 64, o julgador fiscal, percebendo a necessidade de esclarecimento da matéria de fato, por não ter localizado nos autos o respectivo PCN, que teria declarado inidoneidade dos documentos fiscais relacionados no AIM, solicitou ao FR atuante a apresentação da referida documentação relativamente ao item 3 e manifestação sobre as alegações da autuada. E aí eu transcrevo aqui a conversão de julgamento em diligência, que são os itens 5 e 6 daquelas folhas. E continuo aqui no item 33. Em atendimento à diligência determinada, as folhas tais, foi respondido ao FR atuante o seguinte. Assim, por todo exposto e por entender correta a presente diligência, nos termos da defesa contra o item 3, juntamos os comprovantes cadastrais relativamente às operações descritas na acusação, onde a situação cadastral está claramente destacada como nulo, desde 2015. Portanto, os documentos considerados inábeis para as operações, atendendo assim a determinação do julgador. Reitero, assim, todos os termos da presente autuação. Ou seja, continuo lá no item 34, ou seja, o FR atuante não apresentou os documentos necessários para uma melhor análise das acusações e defesa, simplesmente reportando ao comprovante cadastral. E aí trago aqui palavras dele, relativamente às operações descritas na acusação fiscal, onde a situação cadastral está claramente destacada como nulo desde dezembro de 2015. A combativa defesa manifestou o seguinte quanto à diligência, folhas tais. E aí eu transcrevo o item 5 dessa manifestação. Em verdade, em consulta ao histórico da inscrição estadual da empresa Transfunc, verifica-se que durante todo o período a empresa transportadora constava regularmente como habilitada nos sistemas da Cefaz, que essa situação só foi alterada em 2018, meses após a operação, que as folhas tais autuadas junto ao extrato do portal da nota fiscal eletrônica relativamente à empresa Transfunc, notas fiscais, comprovantes de entrega com identificação do recebedor e tal. Sigo lá no item 36. A recorrente insiste que comprovou o pagamento das operações apresentando documentos às folhas tais, TEDs realizadas em favor das empresas consideradas inidôneas. Mesmo sendo poucos documentos, entendo que é necessária correlação entre as operações e as provas de pagamento apresentadas para que seja possível aferir se são ou não, juntamente com outros elementos suficientes para comprovar a efetividade das operações e a boa-fé alegada. Por todo o exposto, converto o julgamento em diligência para que a autuada apresente planilha pormenorizada relacionando os comprovantes de pagamento de folhas tais e tais às operações indicadas no AIM, informando as notas fiscais, valores, o número, data de emissão, data de transferência do numerário, folhas dos autos e todas as demais informações que permitam a adequada análise dos argumentos defensivos relacionados à efetividade das operações e comprovação de pagamento. Após o retorno, o feito deverá transitar pela representação fiscal. Então, senhores, essa é a proposta, porque me parece que esse item 3, antes de avançar nos demais,
eu precisaria, especialmente porque não foi juntado o PCN, isso está claro na manifestação fiscal, eu entendo que eu não consegui fazer essa correlação e também não encontrei nenhuma planilha nos autos. Então, eu entendo importante, essa é a proposta, e eu deixo, então, a palavra aberta, primeiro a representação e depois para os demais integrantes. Obrigado, senhora presidente. Não tenho nada a acrescentar. Obrigada. Eu parabenizo o Está travando, voto da doutora. presidente, que é o caso de conversão mesmo. Obrigada. É que estava travando o seu áudio. Acho que a É a internet. Mas deu para entender. aqui tá ruim. Mas deu para entender, doutora. Obrigada. Doutora Isabel? Pois não? Bom, cumprimento, parabenizo pelo seu voto. Só queria perguntar uma coisa. A proposta de diligência é para apresentação de comprovantes de pagamento e também Não. Não, é só para correlacionar, é o que tem nos autos. É só o que tem nos autos. Ela vai apresentar uma planilha e ela vai ter que relacionar esses documentos que ela diz que provam, né? Não é para juntar mais nada, não. É só para relacionar esses documentos que eu, pelo menos, doutor, não encontrei nos autos nenhuma planilha, porque tem lá os TEDs e tal, mas elas se referem a quais notas, né, quais operações, é isso que eu quero entender antes de avançar. Entendi. Ok, obrigado. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Agora acho que está corrigido. Doutor Flávio? Não sei se ouviu o doutor Flávio. Cumprimento aí o doutor Pedro pela sustentação oral, a doutora Isabel pelo voto. Eu confesso que eu não tive tempo ainda de analisar o laudo e o levantamento fiscal. Espero que eu não observei se o laudo já foi contraditado pela autoridade fiscal. Me parece que tem um segundo laudo juntado no final do processo, aí eu não sei se é sobre alteração no quadro societário da empresa. Parece que são dois laudos, né? Sem áudio, doutora. Desculpa, me corrija, doutor Pedro, mas eu acho que esse último é um balanço da empresa, porque eu acho que teve alguma alteração, não sei se alterou o escritório, não sei se ou entrou algum... O que aconteceu é que a FINE foi incorporada pela Chancescano, daí teve essa incorporação e acho que isso está explicando isso nos laudos. Tanto é que essa autuação ela é de 2015, 2016 e ainda está como uma empresa FINE, tá? Hoje o nome da empresa, depois da incorporação, já é Sanchescano, tá bom? Esses balanços aí não estão relacionados aos argumentos do levantamento fiscal. Isso. Pelo menos não foi isso que eu encontrei. Quando eu vi a petição, doutor Flávio, só esclarecendo, me pareceu que foi isso para justificar a entrada. Eu tive a impressão até que era uma alteração do escritório, que vieram os documentos, porque tanto que o recurso já é em nome de Sanches, né? É justamente para isso, para ter acesso ao EPAT também, gente, porque quando muda a empresa, a gente fica com dificuldade de acessar o EPAT.
Doutor Flávio? Não, eu concordo com a diligência. Eu só estava em dúvida se não seria o caso de De mandar aproveitar. anualizar essa última. Aproveitar, né? É, Eu tô- porque, é, por coincidência, aí está o logo da empresa de auditoria, né? Em sim, alguns documentos aí, nos sim. balanços. Seria mais essa dúvida aí. Bom, então eu vou encerrar debates. Quórum. Doutor Silag? Votação. Muito bem, então o processo 41.44.392, o julgamento foi convertido em diligência. Doutor Pedro, a lição é do senhor agora. Vamos correr atrás aqui. Já estamos avisando o cliente, já estou minutando o e-mail para eles aqui. Agradeço pela atenção e desejo um bom resto de dia para todo mundo. Obrigada, senhor também. Obrigada. Encerrar o julgamento. Muito bem, vamos lá. Bom, agora é o processo 50.23.649, GF Medical, processo de relatoria da doutora Maria Helena, é um recurso ordinário, está presente o doutor Nacli. Bom dia, doutor. A doutora Maria Helena vai fazer uma breve apresentação do caso e depois aberta a palavra para o senhor, tá bom? Doutor Isabel, antes, pela ordem, até peço desculpas por essa intervenção. Eu tinha enviado uma mensagem no chat, não sei se Vossas Excelências tiveram a oportunidade de ver. Eu não estou me sentindo muito bem e provavelmente eu terei que me deslocar para atendimento médico. Então, eu tinha formulado ali no chat, e eu não quis, obviamente, interromper a sessão, um requerimento de, se possível, transferir esse julgamento para uma sessão posterior, desde que isso não vá causar nenhum tipo de embaraço, só porque eu não estou me sentindo muito em condições enfim, de participar do julgamento nas melhores possibilidades. Mas se isso for gerar qualquer embaraço, eu prefiro que se mantenha, eu não quero causar nenhum embaraço a esse julgamento. Eu tinha enviado um pouco mais cedo a mensagem no chat, mas preferi não interromper. Então, eu suscito essa questão só para que, se eventualmente for o caso, não haja o início formal. Mas, sendo o caso, podemos seguir. Eu só queria fazer esse apontamento e esse requerimento para que ele eventualmente seja examinado por Vossas Excelências. Obrigada, doutor. Bom, doutora Maria Helena, o processo é seu. De minha parte, o que a doutora resolver. Eu não tenho objeção nenhuma, doutora. Já está relatado, já está votado. Fica a seu critério. Se o patrono não está se sentindo bem, a gente deixa para. Eu acho que a pauta da primeira sessão da primeira sessão de agosto já foi publicada. Aí pode ficar para a segunda. Eu acho que não, aí eu acho que ainda não foi publicada, mas eu posso pedir para colocar. Então, aí se não foi, pode incluir esse também na primeira, certo. porque já está relatado e votado. Desculpa, Bom, relatado. Então, doutor Naclis, para evitar qualquer alegação de prejuízo, então, eu vou devolver, então, esse processo. Desculpa, eu não vi. No chat acontece muita coisa ao mesmo tempo, eu acabo não olhando. Eu imaginei, não tem problema nenhum. Mas Eu que quando peço for assim, desculpas, na verdade. Mas quando for assim, pode chamar atenção, viu? Pode falar, olha, eu mandei uma mensagem no chat, né, entre um processo e outro, pode avisar. Então, doutora, aí atendendo a sua solicitação, nós vamos devolver o processo. Pode devolver para a pauta, Tá. Porque aí já entra direto. Se quiser, doutor Isabel, e já souber a data, pode até me considerar intimado, porque qualquer data para mim funciona, eu já faço as comunicações por aqui e já fico comunicado e compareço na sessão, seja ela na data que for. Não há nenhuma objeção da nossa parte, é só uma questão momentânea pela qual renovo aqui as minhas escusas. Tá bem, doutora, possivelmente no dia 9, o senhor acompanha aí o julgamento, né? A nossa primeira sessão
está prevista para o dia 9, então esse processo deve ser pautado no dia 9, mas o senhor acompanha aí a pauta. Ok. Tá bom? Melhoras, viu, doutor? Melhoras, Agradeço, doutor. agradeço muitíssimo a sensibilidade, peço novamente as minhas desculpas e acompanharei a inclusão formal. Estarei aqui com muito prazer com Vossas Excelências na ocasião. Muito Tá obrigado. certo. Muito obrigada, viu, doutor? Melhoras, doutor. Melhoras. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então o processo 40.23.649 foi devolvido para a pauta em atendimento à solicitação do patrono. Então, retornando. Bom, agora não temos mais inscritos e só temos... temos 2, né? Então, doutor, eu acho que até poderíamos já passar para o processo que eu pedi vista, que é o 41.39.884, TL1 Tecnologia, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário. Dr. Silag, ele leu o voto na íntegra na sessão anterior, em que esse processo foi pautado. Eu pedi vista porque havia ali um apontamento do contribuinte, da recorrente, acerca de uma decisão tomada por esse tribunal. Eu não, naquele momento eu não tinha analisado o processo, mas depois aqui, analisando, eu vou acompanhar integralmente o voto do Dr. Silag. Então, Dr. Silag, eu pedi vênia aqui para aproveitar o seu relatório e também a sua emenda. E então eu digo aqui que, melhor analisando, eu vejo que o ilustre relator saiu repetido, mas agora já está registrado. Vejo que o ilustre relator analisou com profundidade as questões aduzidas em defesa, que o relator ele afasta corretamente as alegações de erro de acusação por ter emitido nota fiscal de serviços, que a decisão tomada nos autos do processo número tal não socorre autuada. Naqueles autos, o julgador tomou por base argumentos e conjunto probatório próprios, não sendo possível aplicação no caso concreto. Ademais, como bem mencionado pela doutora, a representação da situação fática não é idêntica ao presente caso, não servindo a decisão apontada como eventual fundamento para a solução nesse feito. Além disso, o relator superou todas as alegações da autuada quanto à eventual prestação de serviços, por ter sido realizada pelas filiais do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, tanto que foi verificado que a emissão das notas fiscais partiu da matriz localizada em São Paulo, sendo incontroverso que é a própria matriz que figura como prestadora de serviços constantes dos contratos apresentados à fiscalização. Dessa forma, considerando toda a análise feita pelo relator, acompanha suas conclusões sem qualquer reparo e pelos próprios fundamentos. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento apenas para limitar os juros à taxa Selic, como voto, senhores. Então, iniciando pela representação. Muito obrigado, senhora presidente. Mais uma vez, não tenho nada a acrescentar. Muito obrigada. Doutora Maria Helena, doutora Também Flávia. não tenho nada a acrescentar, eu acompanho. Bom, nesse caso aí, doutora Isabel, eu já havia adiantado meu voto em relação à manutenção da acusação e tendo o voto vista e concordado com os demais aspectos, eu acompanho o doutor João Carlos. Perfeito. Na verdade, eu vou encerrar debates. Então, na verdade, a minha questão aqui era só sobre aquela decisão que eu tive que buscar. É uma decisão bem antiga, né, doutor Silag? Bem antiga, bem antiga. E aí eu fui buscar para entender exatamente do que se tratava, até imaginei pela sustentação oral, eu imaginei que aquela decisão era da autuada e não era da autuada. Então, enfim, mas está resolvido. Então, encerrar debates. Doutor Silag, acho que o senhor tem que registrar. Sim. Pronto.
Agora sim. Então, encerrar debates. Quórum. Votação. Muito bem, então, processo 41, 39884. O recurso foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do Dr. Silag. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Muito bem. Bom, então agora é o primeiro da pauta 41.39.158, Eletropaulo, processo de relatoria do Dr. Silag. É um recurso misto e um retorno de vista do Dr. Flávio. Não temos inscritos para sustentação oral. Dr. Silag, acho que, se eu não estou enganada, em sessão anterior, leu o voto, então acho que poderíamos passar direto para o Dr. Flávio. Bom, esse processo aí, eu havia sido relator dele no biênio passado, e os itens mais relevantes dele são os itens 7 a 10, que dizem respeito a uma ação judicial, aquela ação da TUST. Então, eles conseguiram obter uma decisão judicial e foi feito um cálculo retroativo aí para algumas contas de energia elétrica de alguns fornecedores, e o refaturamento desses meses de energia elétrica, ele implicou aí numa redução do valor do ICMS e do valor das contas, né? Principalmente do valor das contas aí para as empresas que entraram com a ação, né? E a questão aí gira em torno de que as empresas consumidoras de energia, elas não foram informadas desse refaturamento, né? E aí, como eu havia solicitado a conversão em diligência anteriormente, eu pedi vista dos autos para analisar melhor o caso, e eu coloquei aí na minha preferência que do ponto de vista dos fornecedores, dos consumidores, a ciência deles do cumprimento aí da decisão judicial, ela se dá, na verdade, na conta que abate o valor, né? E o ICMS está nas contas do refaturamento. Então, a empresa viu a conta lá, bateu o valor, ela tomou ciência da decisão. No caso específico, o estorno ele é feito pelo refaturamento de contas anteriores. E sobre esse refaturamento das contas anteriores, a empresa, a concessionária não conseguiu provar que informou os fornecedores sobre esse refaturamento. E também não vieram aos autos essa conta, onde é concedido o valor referente ao proveito econômico da decisão judicial, para ver se nessas contas consta a informação desse refaturamento. Então, nesse caso aí, o Estado não tem como exigir o estorno dos consumidores, porque não consta dos autos providência nenhuma de que eles foram informados sobre o estorno. E nos casos aí em que o fisco diligenciou esses consumidores, e nos casos aí, teve um caso específico da Ródia, onde a Ródia admitiu que recebia as contas por e-mail. Nesse caso aí não foi incluído no auto de infração, né? Então eu pedi vista dos autos mais para analisar aí o retorno da diligência que eu havia solicitado lá atrás, mas no mérito aí eu estou concordando com o Dr. João Carlos em relação ao voto que ele proferiu e acompanhando sem ressalvas.
Muito bem. Parabenizo o doutor Flávio pela análise. Esses processos são sempre complicados, né, doutor Flávio? E eu acho que o doutor Flávio, ele analisou aí com profundidade, até porque era já passou pelo doutor, então ele está com o assunto bem fresco, né, na cabeça. Bom, mas antes disso, representação? Obrigado, nada a acrescentar. Obrigada. Doutora Eu Marilena? eu já tinha me manifestado no primeiro julgamento, eu acompanho. Eu ia perguntar se o doutor Silag também acompanhar o doutor Flávio. Eu cumprimento o doutor Flávio pela análise, é sempre bom uma revisão, principalmente uma revisão assim, bem aprofundada do doutor Flávio, mas ele aqui está me acompanhando. Muito bem. Eu também acompanho sem qualquer ressalva. Então, eu vou encerrar os debates. Quórum. Votação. Muito bem. Então, o processo 41.39.158, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, e o recurso de ofício conhecido e parcialmente provido. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Muito bem, todos votados. Então, concluímos a pauta, todos os processos votados. Agradeço, como sempre, o empenho e dedicação de todos. Hoje é a última sessão aqui desse semestre. Foi um semestre puxado, tivemos discussões muito interessantes. Agradeço a doutora Marilena, sempre com votos brilhantes, doutor Silag, doutor Flávio, doutor Antônio Tortello, que tá sempre aqui conosco também, sempre combativo, sempre trazendo questões aqui muito pontuais. Agradeço. Esse semestre foi engrandecedor. Então, eu dou por encerrada a sessão do dia 19 de julho de 2024, da 8ª Câmara Julgadora, e até o próximo semestre. Muito obrigada. Vou pedir a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação.